Queridos, vocês podem abrir vossas Bíblias lá no livro de Romanos, capítulo de número 14. Amém? Romanos, capítulo 14, verso 17 e 18 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Amém? Agora eu quero que você lê nesse momento. Eu conto de 1 a 3 e você lê o 17 e 18 novamente. 1, 2, 3. Amém? Podem sentar, queridos, em nome de Jesus, fique à vontade. Amém. Queridos, nós estamos no ano do reino, nunca esqueça disso. E eu tento todos os dias, né, estar lembrando, né, dessa temática, todos os dias estar lembrando desta temática, porque, como eu disse, a mensagem do reino, ela é das principais mensagens, é a principal mensagem de Jesus. Quando nós pensamos sobre o reino, é algo assim que nos impacta, porque é algo que nunca foi visto nessa terra, né? Falar do reino é algo que nunca foi visto em parte alguma nessa terra. O único local que foi uma sombra muito forte do reino de Deus foi quando Deus entrega e faz aliança com Israel. Então, a sociedade israelita, com os mandamentos de Deus biblicamente, eles eram uma sombra muito forte e presente de que o reino de Deus ele estava sendo implantado. E com a vinda de Jesus, ele se manifesta de uma forma plena. Não plena que eu falo no sentido absoluto, mas uma plenitude que já chegou a nós. Porque a vinda do reino, ela tem etapas. E é justamente isso que muitos não entendem. Muitos no tempo de Jesus não entenderam. Inclusive, havia uma esperança messiânica de que quando a chegada do Messias, a terra de Israel seria restaurada, e o Messias seria alguém mais ou menos assim, uma ideia de alguém militar, como um rei guerreiro, né, que implantaria o reino ali, mataria os inimigos de Israel e Israel reinaria em plena paz. Isso aconteceu, mas ainda não com essa perspectiva, ela aconteceu com uma outra perspectiva. Então, esses acontecimentos eles estão ativos desde quando Jesus veio e implantou o reino. E o que é essa ideia? É um reino, primeiramente, que começa onde? No meu e no seu coração. Não tem como, irmãos, nós termos paz, vivermos os princípios do reino, se lá no nosso íntimo ele não estiver em harmonia. Não é verdade? Por exemplo, sempre todo mundo prega muito sobre isso, né? Parece um jargão muito falado, né? Que você pode ter recursos, né? Mas se você não tiver a paz, os psicólogos, inclusive, já dizem isso, né? Que a nossa paz ela é inegociável, irmãos. A pior coisa é você viver, sabe, assim, inquieto, angustiado, aflito. Não tem paz. É uma coisa muito ruim, né? E mata o ser humano. Mata ou não mata? Você às vezes quer descansar, não consegue. Você chega em casa, é problema. Ou no trabalho as coisas não estão fluindo, né? Às vezes até no próprio ministério enfrentamos as dificuldades. Então, é muito ruim quando nós não temos paz. E uma das maiores mensagens que Jesus trouxe é a paz. E dentro desse contexto de Romanos, até porque hoje é o culto da família, eu vou tentar adaptar essa mensagem para o contexto da família. Mas eu quero explicar o que está acontecendo aqui, por que Paulo menciona esse ponto tão importante aqui na sua carta, aqui de Romanos. Aqui Paulo, quando ele está escrevendo aos Romanos, ele está encontrando um cenário, como em todas as suas cartas, um cenário de conflito. Irmãos, parece que no primeiro século a igreja ela era um pavio tipo um pavio ali de pólvora ali, né, para incendiar a qualquer momento. O povo é difícil, irmão, o ser humano é difícil. Quando a gente lê o Antigo Testamento, você vai perceber que o problema na Bíblia nunca foi os mandamentos de Deus. Nunca foi a lei de Deus.
Qual é o grande problema no Antigo Testamento que nós vamos ver ali? A princípio, qual é o grande problema ali? Quem é? É o povo. No Novo Testamento, não deixou de ser o povo. Os problemas que aconteciam em Israel, no Antigo Testamento, eles vão continuar acontecendo, mas agora onde? Dentro da igreja. Dentro da onde? Das comunidades, dentro das famílias. Tem um ditado muito conhecido que diz assim, só briga dois quando os dois querem. Isso é uma grande verdade, porque se os dois procurarem andar em paz, tudo não vai se resolver? Claro que vai ter que ter o perdão, vai ter que andar a segunda milha, mas tudo vai ficar bem. Então, quando Paulo escreve aqui, irmãos, era um problema seríssimo. E aqui, exatamente nesse contexto, qual é o problema que está acontecendo aqui? Nós temos dois grupos dentro da comunidade dos crentes do primeiro século, que eram os judeus crentes, podemos dizer assim, e os gentios crentes, que podemos chamar de cristãos, vamos colocar assim. E eles conviviam nessa comunidade. Porém, o legalismo religioso, ele está em todos os lugares. Nunca mudou. Só muda a placa da igreja, mas o legalismo religioso, ele vai perseguindo, digamos assim, as pessoas. O que é o legalismo religioso? No fundo, as pessoas, elas estão, na verdade, querendo que a opinião delas prevaleça sobre, digamos assim, tudo, podemos dizer assim. E aqui o que estava acontecendo? Havia um debate sobre comida. Então, havia aqueles irmãos que diziam que não podia comer certos tipos de alimentos. E havia aqueles que diziam que podia comer e aqueles que diziam que não podia comer. Porém, isso não é um problema. Não tem problema. Se você come carne de porco, por exemplo, e o outro não come, tá tudo bem. Não tem problema. Quem gosta de tomar um refrigerante, não tem problema. Não tem problema, ninguém vai brigar por isso. Agora, cada um talvez vai colher, né, os excessos que talvez isso aí vai causar. Tem aqueles que dizem que tomar um Dom Bosco de vez em quando não tem problema. Tem aqueles que dizem que não toma, que Jesus transformou em suco de uva. E tem aqueles que dizem que Jesus transformou o vinho alcoólico ali. Mas enfim, isso é um debate para outros momentos, depois a gente conversa sobre isso, mais detalhes, tá? Mas o que eu quero focar é o seguinte, é que devido a essas questões que a Bíblia ela tem como uma questão um pouco menor, não é que ela não tem importância, essas questões de comida, até de vestimento. Por exemplo, tem locais que é obrigado você usar certos tipos de roupa. Por exemplo, tem denominações cristãs que as mulheres são obrigadas a usar o véu. Nada contra, cada comunidade entende o que... Tranquilo. Agora, agora eu também sempre digo, né? As mulheres, a igreja é importante servir de uma forma decente, né? Eu sempre digo o seguinte, a pessoa tem que se entender, né? Por exemplo, às vezes o homem é muito saradão, tem um braço muito forte, aí ele faz a questão de vir com o braço assim, né? Espocando a camisa, né? Não faça isso que você vai tentar a irmã, né? Você vai fazer a irmã pecar, né? Às vezes o varão tem um bumbum mais empinado, aí ele vem com a calça bem... Fica parecendo um cowboy, né? Aquele cowboy assim, né? E aí vai tentar a irmã, lógico. Claro que não aquelas que, né, já estão resolvidas, mas também aquela, né, que está assim... Aí ui, né? Só não fala ui, mas ui vai na mente, né? Às vezes a irmã tem um busto bem, né? Aí ela faz questão de vir com aquele decote, quando ela faz assim, sai só a graça, né? Então, eu sempre tenho que ter o bom senso. Ninguém vai colocar um padrão aqui, mas quando vir é importante vir, né? Às vezes a perna, enfim, tem que ter um bom senso. A pessoa tem que se conhecer. Ah, eu não sabia que eu tinha um busto grande. A mulher, como não, amada? Eu não tenho espelho em casa. Ah, eu não sabia que a minha perna, né? O meu cabelo. Enfim, tem que se conhecer. Eu digo isso porque a gente tem que ensinar o povo, né? Então, assim, eu não vejo problema algum, né? A pessoa vem com a igreja com uma roupa, porém, é bom vir com uma roupa assim... decente, podemos dizer assim, né? Uma roupa coerente, né? Como eu falei, né? Ninguém vai padronizar. Mas cada denominação tem a sua forma de viver. Por exemplo, tem denominações que é obrigatório a mulher usar um vestido, o homem usar um paletó, né? Uma gravata. Por exemplo, tem igrejas, por exemplo, que
a pessoa ela não prega se ela não tiver com gravata. Eu já vi pregadores que chegaram sem gravatas, e aí o rapaz falou, ó, ou você põe minha gravata para você usar, ou você não prega aqui, porque na igreja os pastores só pregam de gravata. Mas como eu falei, cada denominação tem as suas regras. Porém, nós temos uma situação que você precisa entender, que é o grande X da questão. Que é o seguinte, Paulo vai nos dizer que essas coisas que são um pouco menores, elas não é que elas não têm importância, elas são um pouquinho menores. Elas não podem estar acima do que Paulo fala aqui, ó. Porque o reino de Deus, atenção, não é o quê? Comida nem bebida, mas o quê? Justiça, paz. Se a questão de comida, você vai ficar debatendo e brigando que pode, que não pode comer, isso e aquilo. Você ficar debatendo questões de roupa, e disso e de aquilo, criando uma doutrina em cima dessas questões, veja, o que vai acontecer? Nós não vamos conseguir manifestar o reino. O que é a manifestação do reino? Nós não vamos ter o quê? Uma vida de justiça, de paz e o quê? Alegria no Espírito Santo. Porque essas coisas nos dividem, inclusive dentro de casa. Quantas vezes, irmãos, um conflito surge dentro de casa justamente por coisas pequenas, sim ou não? Ou seja, olhe para o seu irmão e diga assim, a sua paz, ela é inegociável. Inegociável. É inegociável. Você dormir frustrado, chateado, questões de opinião, né? Por exemplo, nesse tempo, quantas pessoas não... Irmãos, famílias se separaram por causa de Lula e Bolsonaro. É ou não é? Se dividiram. Famílias que não se falam mais por conta de Lula e Bolsonaro. Por causa de Wilson Lima e Davi Almeida. E eles estão muito preocupados, né, com a gente, né? Se brigam por isso. Briga pelo Flamengo, briga pelo Vasco, pelo Botafogo, né? Briga pelo Botafogo pode. Então, assim, mas o povo não se briga por ele, briga por direita, esquerda. Uma pessoa na universidade se mata por conta de ideologia. É muito triste. E às vezes o crente pega a corda. Eu dei uma boa de menino negócio de política, irmão, porque senão eu acho que eu ia pirar. Porque a gente vê cada injustiça, né, irmão? A gente vê cada coisa assim que a gente bate o olho e fala, não dá. Então você preserva a sua vida. Por exemplo, questão do perdão, né? Às vezes a pessoa guarda rancor, né? Guarda o rancor e guarda mágoa. Então, é um problema seríssimo, irmãos, o que estava acontecendo aqui, né, na igreja aos Romanos. E Paulo, ele dá essa regra, que aquilo que vai corromper, irmãos, a justiça, né, a paz e a alegria no Espírito Santo, não vai ser bênção. Ele, inclusive, diz, aquele que deste modo serve a Cristo, né, justiça, paz e alegria, ele é aprovado por Deus e o quê? Também diante dos homens. Então, para você ver como que questões menores elas podem ultrapassar. É sempre importante nós usarmos a seguinte regra. Peraí, esse assunto vai edificar? Por exemplo, irmãos, eu gostava de um debate, meu Deus me libertou. Hoje não, já não me importo tanto assim muito, mas eu queria mostrar que eu sabia, ou mesmo eu estando errado, eu queria estar certo. Será que tem alguém que é assim? Será que as mulheres são assim um pouquinho? Será que os homens são assim um pouquinho? Não, mas o que você fez, não é assim não. Não é melhor manter a paz, a justiça? O que adianta dormir com raiva, né? De dormir chateado, né? Quando a gente olha, por exemplo, problemas, como eu falei, né? O homem, às vezes o homem ele não é muito de pedir o perdão, né? A gente responde muito com a nossa ignorância, né? Nós somos um pouco ignorantes. Somos ou não somos, homens, um pouco ignorantes? Um pouco? A gente é brabo, irmão. O homem é... Mas tem umas mulheres aí, irmão, que... Meu amigo... Tem mais mulheres aí que... Ela dá gravata, irmão, no marido. Gravata. Não, essa daqui não gravata, essa daqui não, né? Não veio, irmão, nenhuma que dá gravata no marido.
Sabe que tem mulher brava, irmão? Mulher brava, tem mulher que é brava, irmão. É uma mulher tão brava que um dia desse eu vi que ela botou veneno no bolo, irmão. Viu? Foi, esse dia botou veneno no bolo. Arsênio, uma substância, atacou arsênio dentro do bolo e falou, pagou os R$600, mas não vai ficar barato não. A mulher foi lá, ainda botou veneno, entregou lá. Sangue de Jesus tem poder, né? Já pensou a situação? E os homens, irmãos? Só a graça. O homem só a graça, irmãos. Então, assim, como nós estamos trabalhando, irmãos, a temática do reino, é muito importante nós termos essa regra para a nossa vida e para a nossa família. Como eu disse uma vez passada, é melhor a gente perder, irmãos, do que, sabe, assim, querer estar com a razão. Quando você entender que a sua paz é inegociável, você não vai brigar mais por... Tu come porco? E aí tem aqueles que comem, e tu come, não, que besteira. Não é besteira, ele não come, só respeite, amado. Se você come, tranquilo. Eu gosto de um camarão, de uma lagosta, né, do Lula. O Lula que eu falo é o povo lá, o bicho lá, tentáculo lá, irmão, tá? Você gosta, tranquilo, né? Tranquilo, não tem problema nenhum. Mas, se você não gosta também, tranquilo também, não critique, que é besteira, não come. Não é que eu não vou comer um porquinho assado, uma costela, mas tem gente que não come. Quem come seja feliz e quem não coma também seja feliz. Amém? Então, às vezes, em casa, então quando a gente põe essa regra, irmão, quando o café não tiver o açúcar, você não vai espraguejar, você não vai brigar. Você vai levantar e vai colocar o açúcar no seu café. Simples assim. Amém? Irmãos, a paz e a justiça e que mais? E a alegria, ela tem que ser buscada. Não pensa que vai descer o Espírito Santo sobre a sua vida e tudo vai ser automático. Ele nos dá a condição, mas precisa ser buscado isso. Amém? Irmãos, a melhor coisa que uma família pode ter é paz. Isso, irmãos, são valores do reino. Isso são características que só o reino de Deus manifesta. Porque, vamos lá, você já foi numa casa de alguém ímpio mesmo, que não conhece a Deus, como é que é a casa? Vamos lá, me diz aí um pouquinho. Quando você chega, se você for espiritual, você já sente o baque. Você sente um peso. Você sente assim, parece que as suas energias foram sugadas. Quem já teve essa experiência? Você não sente isso? Você fala, rapaz, eu fiquei cansado naquela casa, porque a energia é tão negativa. A briga, a confusão, é tanto problema, é palavra, até a palavra que a pessoa larga no ar, irmãos, ela fica ali, ó. Parece que consumindo ali, e os demônios ali trabalhando. E aí a casa não tem paz. Aí eu pergunto, como é que uma casa dessa ela vai prosperar? Ela não vai prosperar, porque um dos segredos da prosperidade dentro de uma família é a paz. Irmãos, é tão importante a paz que a Bíblia fala que quando tem paz, Deus determina a bênção para morar ali. Salmo 133. Ali o Senhor determina a bênção. Então, filhos, não discutam com os pais. Lute para respeitá-los, né? Nós precisamos se esforçar. Porque, naturalmente, os filhos não querem respeitar os pais. É ou não? Sim ou não? Sim. E o que mais? Os pais também, às vezes, devido, né, à maternidade, não têm tato, às vezes, para conversar com o filho. Uma vez eu vi uma situação de um pai que ele deu um grito, mas tão grande no menino, mas tão grande, que o menino saiu correndo com medo e a mulher saiu de casa fugindo, achando que ele ia matar o filho, né? Aí ele se acalmou, viu que tinha errado, né? Aí pediu perdão para a esposa, aí pediu perdão para o filho. Você perdoou o papai? Perdoou, mas papai, o senhor me assustou, sei que o senhor ia me matar. Né? Aí ele falou, não, filho, perdoou o papai, né? Perdeu, mas papai nunca mais vai fazer isso. Então isso é bom, né? Então, assim, para você ver como a paz é importante. Sem paz, irmãos, a nossa família ela não prospera. Sem paz, nós não vamos viver o reino dos céus. Suportar para ter paz, irmãos, é um desafio. Então, o que acontece? A gente tem que fugir de certas situações para que não haja o quê? Conflito. Evitar. Sabe que vai ter alguma situação, é bom evitar. Né? Sabe que você tem... Rapaz, se eu ficar nessa situação, vai ser difícil. Então, evitar. Amém? Então, esses são valores do reino. A justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Somente, irmãos, para aqueles que buscam
Esses princípios é que vão realmente ter esses valores dentro do coração. Agora, o que acontece? Nós somos muito imediatistas. Somos ou não somos? Somos. Nós queremos fazer o quê? Que tudo seja automático. E as coisas não são automáticas. Às vezes, para você ter paz, você vai ter que levar um tempo, suportar por um tempo algumas situações. E nesse momento você vai pedindo força a Deus para suportar certas situações, porque senão você não vai ter paz. A Bíblia fala também, quando depender de você, tenha paz uns com os outros. Amém? Olha o que diz o capítulo 15, verso 1. Ora, nós que somos fortes, ainda em Romanos, tá? Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Opa! Aqui que é o X da questão. Suportar é desagradar a si mesmo. Não, mas eu não suporto e não sei o quê, aí fica brabo. Amado, suporte essa mulher. Foi Jesus que te deu. Suporte. Varoa, suporte esse varão, foi Jesus que te deu. Mas tem certeza que foi Jesus? Foi, com certeza. Porque com certeza, através da vida de ambos, né? Vocês estão sendo o quê? Moldados por Deus. Sim ou não? E outra coisa, vocês ambos não são perfeitos. O que a gente às vezes tem dificuldade é porque eu tinha dificuldade com a minha esposa porque eu queria que ela fosse perfeita. Só que eu não entendia isso, depois eu fui perceber que a minha esposa não é perfeita, e muito menos eu. Então, nisso que nós não somos perfeitos, nós temos que ir suportando na segunda milha. Quantas vezes eu acho que a bispa não se calou para ela, né, dar uma voadeira do Vandame em mim, né? E quantas vezes não me calei para talvez não tratá-la com grosseria e por coisa besta. Você sabia que o casal briga por coisa besta às vezes? Sim ou não? Assim, ei, eu vi como tu olhou naquela situação, eu tenho certeza. Não foi. Você olhou. Mas como não foi? Aí fica, né? Então, o casal precisa ter essa regra. Quando a gente pega essa regra e a gente aplica para a nossa família, para a igreja, tudo vai ficar bem, irmãos. Sim ou não? Irmãos, e olha só, nós pregamos o reino. Irmãos, nós não seremos não vamos impactar, por exemplo, a nossa geração, se esses valores aqui não estiverem bem colocados no nosso coração. Você já pensou, a gente chega num local estressado, né, a gente angustiado, ansioso. Não estou falando que nós não podemos ter um pouco disso, porque retirar a ansiedade ninguém tira, irmão. Isso aí não existe. Porque existe um fenômeno, preste bem atenção. Isso aqui é ciência, tá? Que existe um fenômeno dentro de todos nós chamado alto fluxo, ou pensamentos indesejados. Lendo um pouquinho sobre os psicólogos, né, principalmente a psicologia analítica do Carl Jung, que foi discípulo de Freud, o que ele dizia? Ele dizia que aquilo que vem na nossa mente... Eu vou dar um exemplo para ficar melhor de explicar, pelo exemplo. Quem já teve aquele exemplo assim de alguma coisa assim? Se joga aqui do abismo. Quem já teve esse pensamento? Meu Deus, tipo assim, joga o teu filho na parede. Já teve pessoa que teve esse tipo de pensamento. Quem tem algum pensamento parecido como esse? Joga teu filho do carro. Quem já teve esse tipo de pensamento? Faz sentido esse pensamento? Não faz sentido nenhum esse pensamento. Mas o que Carl Jung explica? Ele falou que, na verdade, isso é uma preocupação do cérebro para você nunca fazer isso. Na verdade, aquela resposta de medo que vem tipo leseira, né? Vamos colocar assim na nossa mente, não faz menor sentido aquele pensamento, menor sentido. Na verdade, é o teu subconsciente ou inconsciente dizendo assim, isso não pode acontecer com meu filho. Quem está entendendo? Não ficou melhor explicando pelo exemplo? Ficou melhor? Deu para entender um pouquinho? Então, aquilo que vem na nossa mente, assim, que parece que não faz o menor sentido, ele diz que, na verdade, é um medo que o cérebro tem de que aquilo nunca aconteça com seu filho ou com você. Só que essa é a leitura que ele faz. Então, mas uma outra linha explica que o alto fluxo existe. São fluxos de pensamento, olha esses mistérios aqui. São fluxos de pensamentos que vêm sobre nossa mente, que você não controla. Você não tem como dizer assim, eu não quero pensar. Eles simplesmente o quê? Aparecem.
Só que aqui tem um outro problema. Olha só como a nossa mente mente. Pegou essa? A nossa mente mente. Tudo que já veio na tua cabeça, assim, de coisas assim, mais absurdas, aconteceu? Pode ter acontecido alguma coisa já, mas 90% aconteceu? Não. 90% não acontece, ou quase 100% das vezes não acontece. Se acontecer 1%, 5%, talvez. Então, esse fluxo de pensamento a gente não controla. Aí agora, analisa o seguinte, o que acontece com o nosso cérebro? Esse fluxo de pensamento que a gente não controla, eles inconscientemente, olha só, presta atenção nisso aqui, ó. Inconscientemente criamos pensamentos. Criamos janelas na nossa mente que nós não queríamos criar e não sabíamos que foi criada. Você consegue perceber isso? Por exemplo, você não quis ficar com raiva de uma pessoa, mas você está com raiva. Você fala assim, pai, mas por que eu estou com raiva de fulano, por exemplo? É um exemplo, né? Ou por que eu estou desejando isso aqui? Eu não estava nem pensando nisso. Mas tem uma janela lá. Uma janela de medo. Por quê? O fluxo de pensamento você não controla. E é aqui que eu acredito que é o grande segredo, irmãos, das nossas vitórias interiores. E o caminho da paz. Isso, eu creio que Jesus quer muito que nós venhamos trilhar esse caminho de gerir os nossos pensamentos. Porque quando você está gerindo seus pensamentos, você vai conseguir gerir o que? As suas emoções. Quem está entendendo? O pensamento sempre vai vir primeiro. Você não consegue parar de pensar. Você sempre está pensando. Inclusive, até quando... Obrigado, filho. Quando estamos o quê? Dormindo, nós estamos aqui até sonhando. Sim ou não? Estamos sonhando. Então, o controle de pensamento nós não podemos ter, mas nós podemos o quê? Geri-los. Nós podemos questionar esses pensamentos. Por que eu estou pensando nisso? Por que eu estou sentindo essa dor? Por que eu estou ansioso? De onde vem isso? Aí Freud vai dizer, né, pode saber bem essa linha também, que Freud vai dizer que os problemas da ansiedade estão lá na infância. Aí faz aquele negócio da regressão para você voltar para saber o que aconteceu. Eu, modéstia à parte, pode discordar de quem eu quiser, né, irmãos? Vou discordar de Freud. Olha, que Freud explica, né? Mas nem tudo, né, irmão? Ninguém é absoluto, né? Ninguém é absoluto, não existe. Agora, Freud estava certo, ele estava certo em parte. Nem tudo é fruto do passado. Porque se o fluxo de pensamento, ele é aleatório e você não o deseja, então ele não pode estar vindo do passado só. Então é algo que acontece também no seu presente. Então tudo que você está pensando não é só coisa do passado que você passou. Pode ter sim, realmente, muita coisa que você talvez tenha traumas que vem lá do passado, mas nem tudo vem lá do passado. Vem também do momento atual que você está passando. E gerir esses pensamentos, gerir essas vontades é extremamente importante. Por quê? Porque quando você não consegue dominar, você vai fazer o seguinte: Senhor, eu não consigo mais, já tentei, agora é contigo. Você vai se prostrar, você vai orar e você vai buscar o quê? Força em Deus. Porque chega, irmãos, os pensamentos é algo tão poderoso que a ansiedade está aí desde o tempo de Jesus falando, não andais ansiosos. A ansiedade não é de agora. É uma coisa antiga. E se nós não conseguirmos gerir nossa ansiedade, a gente vai ficar o quê? Doente. A gente vai adoecer. A pessoa fica o dia todo pensando numa coisa, aquele pensamento fixo que não sai da mente, do coração ali, nós vamos adoecer, o nosso corpo vai somatizar. Então eu concluo para você essa palavra dizendo, irmãos, nessa noite, para você precisa de paz. Você precisa de paz. Dentro da sua casa, que é onde Deus quer determinar ali e estabelecer a bênção. Quando Paulo fala aqui também, em Romanos, como eu li, 15, versículo 1, ele dá o caminho, suportando as debilidades. Para ter paz, eu preciso também suportar. Mas não estou sentindo paz. Calma, abençoado, que vai vir. Você está suportando, as coisas vão se estabelecer. As coisas não é assim automático, irmão. Deus podia fazer, mas nós transformaríamos Deus em um simples fazedor de pedidos para cada um de nós. E Deus não quer fazer isso com a gente, não quer ser um pai assim. Todo pai que dá tudo para o seu filho, que não põe ordem. O filho vai amar verdadeiramente esse pai? Não vai, ele vai amar pelo que o pai dá apenas. E o nosso amor para com Deus, irmãos, é acima daquilo que ele pode nos dar. Só que aí dói porque a gente quer logo receber.
gente não tem paciência para o quê? Suportar, esperar em Deus as coisas acontecerem. Se você estiver fazendo tudo da forma correta, ou caminhando, irmãos, para as coisas que são corretas, tudo na nossa vida, ela vai ser melhor. Sim ou não? Vai ser melhor. Quando eu procuro fazer o que é certo, prezando pelos princípios do Senhor, não tem como dar errado. As coisas elas vão fluir no caminho certo. Amém? Porque Ele nos prometeu. O Antigo Testamento está cheio de promessas, irmãos, referente à obediência. Claro que existe, irmãos, na soberania de Deus, casos específicos que Deus permite, muitas vezes. Eu vejo isso, de pessoas de Deus, irmãos, que passam dramas na sua vida. Passam dramas. Algumas não, algumas são algumas coisas que nós escolhemos porque a gente sabe. Irmãos, eu digo para mim mesmo, irmãos, se eu sair da linha, eu vou colher coisas amargas. Não tenho dúvida disso, irmãos, eu tenho certeza. Por exemplo, eu não preciso encher a cara de uísque para saber que a cachaça é uma desgraça, a bebida alcoólica. Não preciso. É só você ver o que você ter uma percepção sábia e ver que a bebida ela causa um estrago. A confusão, a briga não causa problemas? Causa problemas. Então, quando eu ando pelo um caminho, como eu estava falando, na soberania de Deus, tem as exceções. A forma como Deus tem como trabalhar na vida de cada um. Às vezes mesmo uma pessoa sendo uma pessoa de Deus, ela passa, às vezes, alguns problemas, alguns dramas. E lá no livro de Jó nós aprendemos por que os dramas, nós enfrentamos alguns dramas. Qual era o propósito das adversidades, na vida de Jó? Era o quê? Tudo para a glória de Deus. Não era para punir Jó. Só que Jó achava que ele estava sendo punido. Mas o que eu fiz? O diálogo do livro é todo esse debate. O que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz? O que eu fiz? E aí no final dá até uma impressão que Deus agiu errado. Aí Deus fala assim, tá bom, Jó, eu vou te responder. Me diz uma coisa, onde que tu estava quando eu criei todas as coisas? Ou seja, ele começa a humilhar a suposta inteligência de Jó. Aí Jó cai a ficha de Senhor, entendi agora. É para a tua soberania, é para a tua glória. Coisas que eu não entendo, mas eu sei que tudo tu tens um propósito. E lá na frente, era para a glória de Deus. Para mostrar, inclusive, para o diabo, irmãos, uma coisa muito importante. Nós servimos a Deus não pelas coisas que Deus nos dá, mas pelo amor. Mas o diabo jogou isso na cara de Deus. As pessoas só te servem, Senhor, porque o Senhor dá as coisas para eles. Tira as coisas. Fica essa pergunta para você. Se Deus tocasse hoje naquilo que você mais ama, e aí? Você ainda continuaria nos caminhos do Senhor? Ele é soberano. Se é Deus que vai permitir, Ele sabe. Vamos suportar a dor. Mas lá na frente nós vamos entender o porquê. Que Deus não precisa, irmãos, fazer isso com cada um de nós. Amém? Nós possamos servi-lo de todo o coração, tendo paz, manifestando o reino. Infelizmente, nós muitas vezes só aprendemos quando nós perdemos. Que não precisar passar por isso. E eu deixo essa palavra para você. Tenha paz, alegria no espírito, lute pela sua paz, lute pela sua família. Sua família é uma família de Deus. Lute pelos seus filhos. O diabo trabalha fortemente, irmãos, para romper os propósitos de Deus na nossa vida. Vigie, o mundo está cada vez mais difícil. As coisas que nós vemos por aí. Mas vigie, esteja atento ao que está ao seu redor, esteja vigilante, mas mantenha a paz, a justiça e a alegria no Espírito Santo. Lá no trânsito, o cara quer brigar, deixa o homem ir, deixa ele em paz. Esse dia ele manobrando o carro, eu não vi, deu uma ré, bati no carro do pessoal atrás, aí o homem saiu brabo. Mas brabo mesmo, falei, meu irmão, me perdoe. Aí eu vi que queria brigar, Aí eu, não, meu irmão, desculpa, você quer que, pode ver, não arranhou, não, foi só encostou, Mas o homem saiu bravo, viu que ele queria brigar, Se eu fosse um pouquinho aumentasse o tom ali, irmãos, o negócio ia ficar complicado, talvez. Então, a paz. Mas a vontade humana era o quê? Dá logo uma gravata. Era, tô lhe dizendo, era dar uma gravata, vai para apanhar, mas vou dar uma gravata. Mas aí o Espírito Santo falou bem assim, não vai. Perdoa, Aí o lado espiritual falou mais alto. Deixa o seu lado espiritual falar mais alto. Tá bom, queridos? Amém? Quando a mulher fala assim, olha,
você vai lavar a louça. Aí como, né, o homem ele tem a última palavra, você fala assim, já vou, né? Deixa comigo. Amém? Aí você não vai brigar. Aí você fala assim, você não pegue nessa louça, essa louça é minha, você está ouvindo? Fala assim, você não me faça brigar, eu faço a sua comida, meu amor. Não. Aí você vai lá, você vai vencer. Vença tudo na paz, no amor, que lá na frente, irmã, vai dar bom para você. Amém? Inverteu essa regra, aí, meu irmão, aí já era. Aí já... Não tem... Irmãos, ó, se não tem essa regra, diga assim, não tem prosperidade. Não tem. Se não tiver essa regra, não tem prosperidade. Não tem. Seguiu essa regra, irmãos, a prosperidade está ao seu dispor. Amém? Glória a Deus. Vamos nos pôr de pé nessa noite? Quem recebe essa palavra? Amém? Reino de paz, de justiça e alegria no Espírito Santo.